Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos hoje dar seguimento a este tempo que nós estamos vivenciando, estar buscando a palavra de Deus todos os dias. E o tempo tem passado tão rápido, não é verdade? Hoje nós já estamos na última semana deste primeiro mês do ano e estamos também chegando ao final deste propósito que nós estávamos aqui de 21 dias com temas específicos para sermos construídas pelo nosso Deus. E assim Ele tem feito, conforme você tem aberto seu coração, tem se disposto, mas acima de tudo tem se mantido em um firme propósito. Por isso que se quer um devocional com um propósito, é você se propor, se determinar a estabelecer uma meta de busca, de um posicionamento diante de Deus referente à sua palavra. Mulheres construídas por Deus e chegarem ao nível de se tornarem sábias para edificar a sua casa, tudo aquilo que o Senhor colocar em suas mãos, elas precisam entender que este posicionamento com perseverança é necessário. Eu sei que talvez muitas começaram a me assistiram às vezes um dia ou outro, mas eu sei também que houveram aquelas, e assim talvez está sendo com você, que começou desde o primeiro dia e está aqui conseguindo terminar este ciclo, este tempo juntas. Como eu venho anunciando, sábado nós vamos encerrar juntas ali na igreja. Para quem consegue estar ali, para você que não consegue, eu vou estar postando também um vídeo aqui referente a esse encerramento. E como eu já disse, aqui foi um tempo onde o Espírito Santo nos concedeu ampliarmos esta visão e mantermos este nosso posicionamento. Eu vou seguir aqui colocando este conteúdo da Palavra de Deus para alcançar a sua vida, que também tem edificado muito a minha. Então nós vamos seguir com este projeto, conforme Deus tem colocado no nosso coração, que não é apenas por um momento que nós devemos viver um propósito de busca, mas o Senhor tem ampliado a nossa visão. Enquanto Ele estiver direcionando o nosso coração, nós vamos permanecer aqui, nós vamos estar lendo sempre da Palavra de Deus e ouvindo a voz de Deus através das nossas vidas. Eu só quero ser uma motivadora, uma impulsionadora para que você estabeleça esse seu tempo diário com o Senhor. Amém? E para isso, nós estamos aqui hoje, mais um dia. Muito obrigada pela sua companhia. Espero poder continuar com você depois desses 21 dias, encerrando o sábado. No domingo eu já vou colocar um vídeo aqui também. Então nós não vamos quebrar esta corrente, mas nós vamos continuar. Eu quero poder continuar contando com você aqui comigo. E hoje eu quero falar de mais uma mulher que tem uma mensagem muito forte para as nossas vidas. Talvez com certeza também não é uma passagem que vai ser nova para você, antes pelo contrário, é uma passagem bastante conhecida, mas a essência do que a Bíblia carrega se renova todos os dias nas nossas vidas. Então sempre, por mais que nós venhamos ler e aprender, Deus ele vai ter um posicionamento, um direcionamento para as nossas vidas, assim como foi nesses 21 dias. Se por acaso você começou aí a assistir pelo meio do caminho, ou talvez esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo, tem toda a playlist aqui no nosso canal. Eu te convido a estar assistindo todos os antigos também e depois continuar aqui comigo nesse novo processo que nós vamos estar tendo. E eu já quero falar com vocês sobre uma mulher que está no livro de 1 Reis 17:8. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão.
Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 côvados e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, traz-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou e da botija azeite não faltou, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de Elias. O subtítulo está dizendo aqui: a viúva de Serepta. É dessas mulheres na Bíblia que não tem nome, mas tem posicionamento, como outras que nós aprendemos aqui. E o milagre, na verdade, não começa, a palavra do Senhor, o direcionamento do Senhor não começa com ela. Ela está ali, vivendo a sua vida normalmente, e nós podemos ver qual era a expectativa que ela tinha. Ela estava naquele lugar onde Elias a encontrou, catando lenha, porque na cabeça dela: eu estou fazendo o que eu preciso para preparar a última refeição para mim e para o meu filho, para que nós venhamos comer e morrer. Essa era a expectativa que ela tinha. Ou seja, não havia nenhuma esperança. Mas, quanto a ela, o que Deus tinha falado a Elias, antes dele sair da cidade que estava, é que era para Elias se levantar, ir até Serepta, porque de fato ele ia encontrar uma viúva e esta viúva o sustentaria. Aqui nós começamos a perceber quais são os cenários que promovem os grandes milagres de Deus. Se nós queremos ver os grandes milagres de Deus na nossa vida, nós temos que manter a nossa firme esperança até a última porção. Aquela mulher, ela tinha a última porção na sua casa, para preparar a última refeição, como ela disse, para ela, para o seu filho, comer e morrer. Mas a respeito dessa situação que ela estava vivendo, Deus já tinha uma palavra liberada para o homem de Deus que estava lá numa outra cidade. Deus unindo vidas, unindo propósitos. E é isso que Deus está fazendo com Elias e com essa mulher. Ela se via como uma viúva pobre, preparando a última refeição. Mas a palavra dada por Deus a Elias a respeito dela é que ela seria a provedora, aquela que cuidaria, ajudaria o homem de Deus a se manter sustentado naquela cidade. E aquele que já caminha com Deus, ele já sabe, ele já sente quando o milagre vai acontecer. Então Elias, quando ele chega ali, e ao invés de já ver uma mulher com muitos recursos, já que a palavra seria que ele seria sustentado por esta viúva, ele encontra uma mulher com necessidades, tanto quanto ele, que precisava se estabelecer ali, ser sustentado, ou talvez até maior. Mas estes são os cenários do milagre. Sabe, às vezes você crê que você serve a um Deus que é todo-poderoso. Às vezes você tem fé para passar por muitas situações difíceis. Mas quando nós começamos a ser conduzidas para o cenário do milagre, onde parece que todas as portas estão se fechando, onde todas as coisas são desesperanças, ao invés de nós continuarmos crendo que Deus está trabalhando e já está movendo os céus ao nosso respeito, quando Elias saiu da cidade e chegou ali em Serepta, o céu já estava se movendo a respeito daquela mulher e da casa dela. Mas ela não sabia disso, ela ainda saiu naquela manhã simplesmente para pegar lenha
um pouco de água e preparar a última refeição. Ela ainda não sabia. Às vezes o céu já está se movendo para gerar, para promover o milagre que você precisa, só você ainda não sabe. Então você só precisa continuar crendo. E o que é interessante também, que o milagre pode acontecer na nossa vida promovido através da vida de outras pessoas. Elias era a pessoa que seria usada para promover o milagre. Deus já pode estar falando ao seu respeito para pessoas que vão ser o canal de Deus para promover o milagre na sua vida. Mas nós precisamos continuar crendo e posicionadas, porque o cenário do milagre é a última porção. A última porção de alimento foi o cenário que Deus permitiu, promoveu para esta mulher, para que o milagre acontecesse. E assim foi. E nós lemos aqui no 13, e Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Eu não sei você, mas eu às vezes eu já cheguei a ler essa passagem e eu já fiquei assim, poxa, o profeta Elias chega ali e sabe que ela está fazendo, ela tem só um pouquinho para ela e para o filho, e ele pede para que ela faça primeiro para ele. É como que se ele estivesse dizendo assim, olha, eu sei que vocês estão com fome, mas faz primeiro para mim, supre primeiro a minha necessidade, depois é que você vai ver o milagre acontecer. Às vezes no meu pensamento eu já cheguei a achar isso injusto, não é? Por que ele já não falou, olha, já está multiplicando lá, você vai fazer para mim e para o seu filho, mas não. Ele é muito específico. Faz primeiro para mim. Traz aqui. E eu vou comer. Ela fez aquele bolo com aquela última farinha, antes da multiplicação acontecer, sabendo que não era para ela. Levou até o profeta, levou até Elias. Ele comeu. E aí então, ela tinha apenas uma palavra. Que ele disse, porque diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará. Enquanto ela estava fazendo aquele bolo, não é o que ela estava vendo. Ela tinha apenas uma palavra, o profeta já havia falado, faz para mim primeiro, porque não vai acabar, não vai faltar. Mas naquele momento, enquanto ela estava fazendo, não era a realidade que ela estava vivendo. Mas assim ela fez. E sabe o que eu entendo aqui? Com o tempo, na verdade, eu entendi, é uma forma de Deus provar o nosso coração. Se nós estamos querendo apenas milagre ou fazer parte daquilo que Deus deseja que nós façamos. Ela precisava do milagre. Deus precisava de um lugar para que o profeta, o tempo em que ele estivesse naquela cidade, cumprindo o chamado de Deus, ele tivesse um lugar. Porque foi o que Deus falou para ele que assim seria. Então, antes dela viver o milagre, o coração dela foi provado. Até que ponto ela estaria disposta também a participar daquilo que Deus estava querendo fazer. Deus, ele deseja realizar milagres. Talvez essa seja a sua situação hoje. Sua última porção de esperança, sua última porção de força. Você pode estar chegando no seu limite ao olhar para toda a sua volta e dizer, Deus, para mim não dá mais. E Deus já está promovendo tudo o que você precisa ao seu respeito, já está sendo gerado, tudo o que você precisa já está sendo gerado. Mas antes de entregar de fato, se Deus provar o seu coração, você está interessada só no milagre? Ou também em participar do que Deus deseja promover? Deus desejava estabelecer Elias naquela cidade. Esse era o propósito de Deus. E ela fazer parte disso é que ia fazer com que ela experimentasse um milagre. Que Deus abra os nossos olhos e o nosso coração para caminharmos em fé com a motivação correta. Não se trata apenas de vivermos milagres, mas trata de termos um coração que deseja participar daquilo que Deus deseja fazer.
Deus deseja fazer grandes coisas através da minha e da sua vida. Deus deseja estabelecer sustento, provisão para outros, porque foi o que essa mulher se tornou. Alguém que não tinha nada se tornou provisão para o homem de Deus. Deus deseja fazer isso conosco. Mas o seu coração como está? Vivendo a última porção, sem esperança, mas quando Deus te provar, você quer apenas o milagre e não se envolver com aquilo que Deus também deseja promover? Ou se Ele te pedir primeiro, você vai estar disposta a fazer porque você vai acreditar na palavra que foi liberada sobre a sua vida? Mulheres sábias, edificadoras, elas têm essa sensibilidade. Eu estou entendendo o que Deus está fazendo. Eu estou entendendo o que Deus está pedindo. E eu não vou murmurar. Essa mulher, ela não reclamou, ela não murmurou, ela não questionou. Ela recebeu aquela palavra, ela foi ativada, a sua fé foi ativada, ela entrou na sua casa com a sua última porção. O milagre não tinha acontecido quando ela entrou, continuava sendo a última porção para uma refeição. E ela fez e entregou primeiro para aquilo que Deus estava querendo promover. E ela viveu o milagre na sua vida. Se Deus provar o seu coração, tenha um coração disposto, porque você vai ver coisas extraordinárias na sua vida. Não se desespere se você está chegando no cenário da última porção. Deus já está falando a seu respeito para que grandes coisas aconteçam. E se o último estágio do milagre, após a última porção, for Deus provar o seu coração, o Espírito Santo está abrindo os seus olhos para que você se posicione da forma correta. Você não vai se arrepender. Como a Bíblia diz aqui, enquanto não choveu, enquanto todos passavam por necessidade, aquela mulher estava com a sua casa suprida pelo trabalhar sobrenatural de Deus. Até que choveu e ela tivesse condições de poder se sustentar sozinha. E depois continua aqui. Toda a trajetória desta mulher, ela viveu ainda mais um milagre. Havia mais coisas que Deus precisava trabalhar no coração dela. E se você quiser, pode continuar lendo. Eu sei que Deus vai continuar falando com você. Mas o que eu queria trazer para o seu coração neste dia é isso. Seja sensível. Seja sensível. A última porção não quer dizer que é o fim. A última porção é o começo do milagre. E se Deus, antes de fazer, provar o seu coração, se os seus olhos estão no milagre ou também em promover aquilo que Ele deseja, esteja pronta a fazer isso. Haverá grandes coisas da parte de Deus para a sua vida. Fique com esta palavra no seu coração. Deixe o Espírito Santo trabalhar aí na sua vida enquanto você ora, enquanto você fala com o Senhor. Receba fortalecimento, receba direção através desta palavra. Que o Senhor te abençoe. Era esta a palavra que eu tinha para deixar para você, e que amanhã nós possamos estar aqui para o pré-encerramento, penúltimo dia, e então sábado será o último dia desta etapa, porque nós vamos continuar e eu quero contar com você aqui. Amém? Deus te abençoe, até amanhã, nós nos vemos novamente.